Amém? Glória a Deus. Então, Shabbat Shalom, meu som sumiu aqui, voltou de novo. Nós estamos na Parashá Aharei Mot, como o irmão leu aqui, que Aharei Mot é depois da morte. Da morte de quem? Dos filhos de Arão, que tem tanta confusão e tanto problema, por que Deus matou os dois? Primeiro, porque Deus é soberano e Ele mata quem quer e dá vida a quem Ele quer. Amém? Primeiro isso. Nós estamos na 30ª porção semanal do ano de 5.782 e do ano comum de 2022. Essa paraxá vai de Levítico 16:1 a 18:30, Amós, de 9, que é a porção dos profetas, né? Amós 9:7 a 15, ou Ezequiel 22:1 a 16, e a porção do Berit Hadashá é Lucas 2, de 1 a 52, que nós comentamos ontem. Nós podemos ver que Deus é soberano, de maneira que às vezes a gente nem entende, mas para que se cumpra a vontade de Deus, Deus se move e às vezes é invisível para nós, não é? Quando Miriam estava grávida de Yeshua, o imperador romano Júlio César deu uma ordem de fazer um censo. E censo é contagem, mas o censo dele era diferente, porque ele queria que você voltasse para a sua terra, para você ser contado lá na sua terra de origem. Então, se fosse na minha época, eu teria que sair daqui para lá para Diamantina, para ser contado lá em Diamantina. Pode isso? Então, houve um mover muito grande dentro do Império Romano por causa desse censo. E é tão cirúrgico que da cidade onde José e Miriam estavam até Beit-Lehem, dá mais ou menos uns 100 quilômetros de uma mulher grávida. Evidentemente, ela não pegou avião, não pegou carro e não pegou também Uber. Não tinha. Então, ela saiu com seu marido caminhando. Devia ter animal, provavelmente, acredito eu. Mas o tempo que eles levaram foi o tempo exato para quando ela estivesse em Bethlehem se completasse os 9 meses, não é? E a criança nasceria ali. Então, você vê que Deus moveu o coração do imperador romano lá, que ele nem sabia o que era, e para que acontecesse aquilo que Deus estabeleceu, que o rei de Israel, Machia, sairia de Beit-Lehem, tá? Que, na realidade, traduzindo, literalmente, é a casa do pão. Por favor, prende ele. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós não compreendemos, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então Deus tem a sua maneira de agir. Amém? Então, às vezes, nós não entendemos o que está acontecendo no mundo, mas às vezes Deus está movendo e você não está vendo. Você viu que Deus usou o irmão para dizer que ele que nos ajuntou aqui. Com certeza que foi, você pode ter certeza que foi. Amém? Porque ele tem os seus propósitos. Glória a Deus. Então você fica com o coração tranquilo que nós queremos caminhar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Uma grande dificuldade que nós temos é de deixar de agradar o homem para agradar a Deus. Porque desde que nós nascemos, nós somos ensinados a agradar o homem, não é verdade? Quando a gente é garotinho, a gente quer ter a amizade dos menininhos ali mais famosos, então a gente quer agradar eles, tem que fazer o que eles fazem para a gente entrar no grupo, senão a gente não entra no grupo. Depois a gente cresce, aí quer que a menina olhe para a gente, então a gente começa a querer agradar as meninas e as meninas e os meninos. E vai assim até a morte, mas só que Deus propõe outra coisa, não agrade o homem, mas agrade a Ele, porque Ele é o Senhor da vida e é Ele que te sustenta. Amém? Então, essa paraxá inicia logo depois da morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, como o irmão leu aqui, que ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Meu irmão,
não faça o que Deus não mandou fazer. Muitos, quando leem isso, dizem que eles estavam bêbados. Essa interpretação, vamos dizer assim, vem dos Estados Unidos, porque o americano disse que a bebida era o verdadeiro diabo. Então, eles começaram a achar, ou dentro da teologia deles, vamos dizer assim, que a bebida foi a razão de Deus ter matado Nadab e Abiú, e existem judeus que falam também a mesma coisa, por causa da proximidade do texto sobre bebida, desse texto da morte de Nadab e Abiú. Amém? Então, lá em Êxodo 30, está o que Deus estabeleceu para fazer no altar do incenso. Só quem podia mexer no altar do incenso era o sumo sacerdote. E no período de Nadab e Abiú, quem era o sumo sacerdote? Então, eles não podiam fazer o que fizeram. Deu para entender, meu irmão? Quando Deus levanta alguém, não tire esse alguém do lugar e da posição que Deus colocou. Isso não é brinquedo. Nós não estamos reunidos aqui para brincarmos de encontro social. Nós estamos aqui para servir e adorar ao Deus vivo, por meio de seu Filho. Então, o que Deus estabeleceu? Se você ler em Êxodo 30, você vai ver, qualquer coisa diferente do que Deus estabeleceu é fogo estranho para Deus. Deu para entender? Qualquer coisa fora daquilo que está escrito, você tem que tomar cuidado. Então, quando a gente vê coisas na igreja, que a gente pergunta para a pessoa assim, onde está escrito isso? Ah, não está escrito, nós aprendemos assim. Cuidado, porque pode ser fogo estranho. E Deus não se agrada de fogo estranho. Ou seja, Arão experimentou com muito sofrimento e dor na sua própria casa, o que quer dizer, não faça o que Deus não falou para você fazer. Outro que experimentou com morte foi quem? O primeiro rei de Israel. Quem foi ele? Saul. Ele foi fazer o que Deus não mandou fazer. Deus mandou ele preservar os animais e o rei dos amalequitas? Não. Então por que ele fez? Cuidado, gente. Quantas vezes eu cheguei dentro da igreja e perguntei assim, por que vocês fazem a ceia todo primeiro domingo do mês? Ah, porque aprendemos assim. Está escrito? Nem tudo está escrito. Olha, meu irmão, sai disso. Nem tudo está escrito é um problema, porque as pessoas começam a fazer aquilo que querem fazer, e não aquilo que Deus mandou fazer. Amém? Então, não queira aprender isso com dor. Não faça o que Deus não falou para você fazer. Arão aprendeu isso com muita dor, a perda de 2 filhos ao mesmo tempo. Nós, porém, estamos aprendendo isso sem dor. Sem dor. Pelo testemunho do que aconteceu aos filhos de Arão. Então, nós temos que ler para aprender. Ele aprendeu chorando. Nós podemos aprender glorificando e alegres. Não é verdade? Então, não vamos fazer o que Deus fala para não fazer. Não inventa. Deu para entender? Não é inventar. Se eu só me aproximo de Deus, se Deus me chamar, então eu tenho que fazer como Ele falou, não como eu acho que deva ser. Ah, mas eu aprendi assim. Desaprende, desconstrói, joga fora e pega aquilo que Deus ensinou a fazer. Porque senão você pode estar trazendo fogo estranho diante de Deus e pode ser que você morra. Ah, Rafael, mas eu vejo tanta gente oferecendo fogo estranho e não morreu. Meu irmão, pior, porque vai ser morte eterna. Deu para entender? Amém? Amém? Vamos aprender com o que está escrito, pois o que está escrito é escrito como testemunho para nos ensinar. Olha o que está escrito em Romanos 15, versículo 4. Porquanto tudo que dantes foi escrito, tudo, de Gênesis até o último livro da Torá, tudo que foi escrito
Olha aí, ó. Para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo foi escrito para quê? Para que nós aprendamos, tenhamos constância, tenhamos consolações e tenhamos esperança. Então, eu tenho que aprender com o quê? Com as Escrituras. Não é aprender com o livro que o homem escreveu. Tem muita gente que fala assim, o Rafael não gosta de livro. Não é isso. Eu não gosto de trocar a palavra de Deus por livros humanos. O que vale é a palavra de Deus. Se eu vou ler um livro humano a respeito da palavra de Deus, qualquer coisa que tiver contrário àquilo que está escrito, eu posso rejeitar. E devo. Amém? Mas o certo da vontade de Deus são as suas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então, meu irmão, o que está escrito sobre a morte de Nadab e Abiú é testemunho para você e eu aprendermos a não fazer o que Deus falou para não fazer. Não faça, porque é perigoso. Desobedecer a Deus gera morte. Ah, Rafael, mas esse pessoal aí do carnaval está desobedecendo a Deus e não morreu. Meu irmão, às vezes, quando a Bíblia está falando de morte, não está falando só da morte física, está falando da morte eterna, que é pior, é a chamada segunda morte, é o lago de fogo e enxofre. Você quer ir para lá? Se você quer, desobedece. Se você não quer, obedece. É assim, é simples. Se trata de obedecer ou não obedecer. É simples. Não tem nada complicado, não. Se Deus falou, não fazer imagem de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, e diante deles não se prostrará, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração daqueles que me odeiam. Meu irmão, então não faça imagem de escultura. Você está falando para não fazer, não faça. Ah, mas é uma lembrança dos nossos entes, meu irmão, não faça. Obedece, seja sábio. Deu para entender? Se ele está falando para não fazer, não faça. Ó, não foi o que aconteceu com Adão e Eva. O que Deus falou para Adão e Eva? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, meu filho. Porque se o dia que tu comer, certamente... Ah, Rafael, mas Adão viveu até 900 anos. Já muita gente me pergunta isso. Gente, Deus não criou Adão para viver 900 anos, não. Deus criou Adão para viver por toda a eternidade. Se ele viveu 900 anos, é porque ele pecou. Ele morreu. A gente só conta quando tem fim. Não importa se foi 900 anos ou se foi 20 anos. Não morreu? Pronto. Ele falou, se comer, morrerá. Desobedeceu, morreu. Está vendo aí? Ó? A desobediência a Deus leva à morte. Pode ser física ou eterna. Deu para entender? É grave isso. Olha em Gênesis 2,16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. Quando Deus fala certamente, meu irmão, porque vai acontecer. Não importa o tempo que dure, mas que vai, vai. Adão e Eva fizeram o que o Senhor falou para não fazer, comeram. Logo o pecado entrou e com o pecado a morte. E quando nós fazemos o que Deus não mandou, estaremos obedecendo a outros e não a Deus. Deu para entender? Sempre só tem duas coisas na terra. Ou você obedece a Deus ou você obedece o inimigo. Não tem outra solução. Não tem no meio do muro, não tem nada disso. Se você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do inimigo das nossas almas. Deu para entender, gente? Porque esse é o princípio da desobediência lá no Éden. Ou você obedece a Deus, ou você obedece o inimigo. Ou seja, são dois caminhos, né? Ou caminho de vida, ou caminho de morte. Deus não fala isso? Não fala no Evangelho? Yeshua não repete isso? Ou você obedece a Deus, ou você não obedece. Quando Deus colocou Israel diante de Canaã, o que ele falou? Bênçãos e maldição. E disse, se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. Israel, eu te apresento caminho de morte, caminho de vida. Olha o conselho de Deus.
É o conselho que ele está dando para nós hoje também. Escolhe o caminho da obediência, escolhe o caminho de vida. Não escolhe o caminho de morte, não. Olha como Deus é bom. Ele liberta a nós, porque quando a gente não está liberto, a gente só tem um caminho, o caminho de morte. O diabo não deixa você ver outro caminho. Quando Deus nos liberta, ó que Deus tremendo, meu irmão. Ele mostra o caminho de vida e mostra o caminho de morte. E diz para você, escolhe, mas escolhe o de vida. Olha como Deus te ama. Olha como Deus nos ama. Ele quer que nós escolhamos o caminho de vida. Aí você decide o que quer. Amém? Ninguém pode participar da decisão de um de outro. A gente pode ensinar, mas participar não pode. A decisão sempre é pessoal. Amém? É única. Só você pode escolher isso. Adão e Eva fizeram o que o Senhor falou para não fazer, comeram. Logo o pecado entrou e com o pecado a morte. E quando nós fazemos o que Deus não mandou, estaremos obedecendo a outro e não a Deus. Então, repetindo a palavra de Deus, estamos rodeados de testemunhos para não pecarmos e morrermos como Nadab e Abiú. Amém? Veja em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Hein? Será que é a Olimpíada? Hein? Qual a carreira que Deus nos propôs? Correr no caminho da salvação, no caminho de vida. Ele está propondo, e ele ainda propõe e ainda promete. Sabe o quê? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. Você não sabe a riqueza que Deus tem preparado para aqueles que seguem o caminho da salvação, o caminho de vida. Você não sabe, mas tem riquezas incalculáveis para você receber, a ponto de você nem vai brigar comigo. Porque tem muito para mim, como tem muito para você também. Amém? Pode ser que eu te peça uma pérola, alguma coisa assim, mas vou pedir por pedir, porque eu também vou ter. Amém? Pode ser que eu troque um rubi com você, alguma coisa assim, mas nada vai faltar. Deu para entender? Então escolhe o caminho da obediência, o caminho de vida. Então Arão e todo Israel já estavam entendendo que para se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, só se deve fazer o que ele falou para fazer. Quando você é pai e seu filho está crescendo, você tem mais experiência que seu filho. Você sabe que naquela rua tem um buraco. Você fala para o seu filho, filho, não vai pelo buraco, não vai para essa rua, tem um buraco lá. Aí o filho, que é teimoso, não, pai, que isso? Você é velhão, você não sabe nada. Agora tudo mudou, e vai caminhando, cai no buraco, se arrebenta. E aí o pai fala o quê? Não te disse, não te disse. Não é assim? Mesma coisa Deus, só que com Deus é eternidade, meu irmão. Você vai ficar ouvindo para o resto da eternidade, não te disse, não te disse, não te disse, não te disse. E você vai ficar assim, quem dera eu não tivesse feito isso. Quem dera, já era. Então é agora. Não podemos nos aproximar de Deus, que é santo, de qualquer maneira, ou como achamos que deve ser, meu irmão. Não pode ser assim, não. É assim que eu aprendi. É assim que todo mundo faz. Não faz isso não, meu irmão. Isso é loucura. Não existe aquele negócio que a gente escuta falar assim, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira, meu irmão. Voz de povo não é voz de Deus, coisa nenhuma. Amém, meu irmão? Não é. Tira isso do seu coração, isso é mentira. Isso é para você pensar que você pode fazer como você quer, mas Deus não recebe quando nós fazemos como queremos fazer. Ou como ouvimos alguns irmãos dizendo, aqui nós fazemos assim, pois aprendemos assim. Quem já ouviu isso?
Já ouvi isso muito nas igrejas. Não, nós fazemos assim porque aprendemos assim. Ué, mas se tiver errado, o que você faz? Continua fazendo? Não, meu irmão, você tem que mudar. Temos que fazer como está escrito. Não queira aprender isso como Arão aprendeu. Não é melhor aprender louvando, glorificando, cantando com os irmãos, dançando, não é verdade? Louvando, ouvindo Deus falar. É melhor do que aprender como Arão aprendeu. É muito doloroso, ele perdeu 2 filhos ao mesmo tempo. Logo, depois de aprender essa lição de forma dolorosa, Deus manda Moisés dizer a Arão, não houve nem discussão. Por que Arão não perguntou, Deus, por que o senhor fez isso? Eu estou muito triste, não vou te servir mais. Por que Arão não fez isso? Porque Arão sabe que os filhos dele estavam errados. Ele chorou por isso? Chorou, claro, é filho. Mas ele sabe quem está certo, quem está errado. É o nosso Deus que está certo. E se nós fizermos como nós queremos, todos nós morreremos, porque não é como nós queremos, porque nós não sabemos nada. Nós nascemos de nossas mães, se a gente não encontrar a palavra de Deus, se não souber de Yeshua, nós não sabemos nem de onde viemos e nem para onde vamos. É mentira isso? Pois é, nós não somos iguais? Belisca aí para ver se dói. Se doer é porque nós somos iguais. Então, meu irmão, não é beliscar o outro, não. Então, meu irmão, nós temos que fazer aquilo que Deus ensina a nós fazermos, não é? Temos que fazer como está escrito, não é? Logo depois de aprender essa lição dura, Deus vai falar com ele, ó. Levítico 16, 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão. Deus nem justificou, não, meu irmão. Olha aí, ó. Diz a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo. Ó, já foi ensinar. Para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, viu, Arão? Você é sumo sacerdote. Seus filhos morreram porque apresentaram fogo estranho. Eles não poderiam ir na torre de incenso, só você. Mas você também, Arão, não pode entrar em qualquer momento depois da cortina, do véu, porque lá está o propiciatório sobre a arca e lá eu me revelarei a Israel. Então, Arão, você não pode entrar lá todo dia, não, senão tu morre. Já logo ensinou. Para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, não dá uma de esperto e entre lá todo dia. Por isso, só entrava uma vez ao ano, dia de Yom Kippur. Como não é de qualquer maneira, Deus começa a ensinar como Arão deve entrar no Santíssimo Lugar, onde ele se faz presente. No dia de Yom Kippur, dia do perdão. Não pode ser com qualquer roupa. Ó, nem qualquer roupa pode. Ah, eu visto o que eu quero. Diante de Deus, não. Diante de Deus, não. Pode ser diante do homem, mas diante de Deus você não veste o que você quer, não. Nem com roupa de marca. Que os jovens querem roupa de marca. Deus não quer saber de roupa de marca, não, meu irmão. Nem com roupa de moda humana nenhuma. Que é importante para os homens, mas para Deus não tem o menor valor. Caramba, vou para Deus, vou botar aquela camisa caríssima. Deus não está nem aí para essa sua camisa caríssima, meu irmão. Para ele não vale nada. Você tem que se vestir como ele quer. Veja como Arão teve que se vestir para entrar na presença do Todo-Poderoso no dia especial de Yom Kippur, ou seja, dia da expiação em Levítico 16, 4. Olha lá ó, a moda divina. Vestirá ele a túnica sagrada de linho. Ó. E terá as calças de linho sobre sua carne, e cingir-se-á com cinto de linho, e porá na cabeça mitra de linho. Ó, como tem que ser. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. Senhor, mas não tem nem chuveiro quente. Vai na água fria mesmo. Mas tem que lavar. Tem que tomar banho.
Não pode vestir a roupa santa com suor. Você tem que tomar banho, Arão tinha que tomar banho, Arão tinha que se limpar para colocar a veste santa e teria que sacrificar para poder entrar na presença de Deus. Não é de qualquer maneira. Arão também não entrará diante do Todo-Poderoso de mãos vazias. É outra coisa também. Não se vai diante de Deus de mãos. Não vai, não pode. E não pode levar qualquer coisa também. Ah, mas eu quero dar um ursinho de pelúcia. Não pode, meu irmão. Ah, mas é tão bonitinho. Eu sei, mas Deus não quer nada com isso. Viu? Não é o que nós queremos levar, nem o que achamos que devemos levar. Tem que ser o que Deus mandou. Quem cometeu este erro gravíssimo foi Caim. Caim quis dar o melhor dele. Ele estava errado? Estava. Não é o melhor dele que Deus quer. Deus quer o que ele mandou entregar. Olha lá, ó, Caim, ele quis entregar o melhor dele. Ele ofereceu do melhor da sua colheita e Deus rejeitou. Porque não é a colheita que remove pecado? É? Não é, meu irmão. Então Deus ensina com que Arão entrará em sua presença no dia de Yom Kippur, Levítico 16:3. Com isso entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ó, não pode ser a sua plantação, eu dei o meu melhor. Não adianta você dar o seu melhor. Você tem que entregar o que Deus mandou ser entregue. Como Arão está na posição de Cohen Gadol, ou seja, sumo sacerdote, e também intercederá pelo povo diante de Deus, então pelo povo ele levará 2 bodes. Ó, 2 bodes para o povo. Veja em Levítico 16:3. Com isso entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto pelo povo. Isso não te faz recordar a paraxá da semana passada sobre as 2 aves? Hein? 2 aves. 2 animais. Olha aí, ó. Um é sacrificado e o outro sai livre. O que te lembra isso? Hein? Pois é, mais uma vez nos deparamos com nosso Deus revelando a obra redentora que seu Filho desceu do céu para fazer. Arão leva um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. É para o sacrifício dos seus próprios pecados. Veja em Levítico 16, de 11 a 14. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e por sua casa. Imolará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará um incensário cheio de brasa de fogo de sobre o altar diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu, ó, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem, o incenso, cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental, e perante o propiciatório espargirá do sangue 7 vezes com o seu dedo. Este sacrifício representa também o que Yeshua faria, pois ele levou sobre si o pecado de todos nós. Por isso está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E assim, como o sumo sacerdote entrava com sangue deste sacrifício para purificar o Santíssimo, Yeshua também o fez com uma grande diferença. Veja em Hebreus 9, de 22 a 24. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhor do que este, porque Yeshua, Mashiach, não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Arão foi instruído que teria que purificar todas as coisas com sangue, o tabernáculo. Mas o tabernáculo é uma cópia do que há no céu. E as coisas do céu teriam que ser purificadas de maneira melhor, não com sangue de animais, mas com o sangue do próprio Filho de Deus, que não só tirou o pecado do mundo, mas entrou no céu purificando todas as coisas e sentou à destra do Pai nas alturas. Isso é lindo, né? E como o povo ficava esperando do lado de fora do tabernáculo ou do templo, o sumo sacerdote sair diante do povo, depois de espargir o sangue de purificação deste sacrifício no Santíssimo, Yeshua também, depois de ter entrado com seu sangue no Santíssimo real no céu, sairá e se apresentará a nós. Veja isso em Hebreus. O que eu estou dizendo? O sacerdote, o sumo sacerdote, sacrificava, entrava lá no Santíssimo, pegava o sangue, espargia o sangue, pegava o incenso, acendia o incenso aromático que cobria aquela região ali, e depois o povo ficava lá fora esperando o sumo sacerdote sair. O que nós estamos fazendo? Esperando o sumo sacerdote voltar, porque ele entrou no Santo do Santo, no céu, e está sentado à destra do Pai. Então nós estamos no estado do dia de Yom Kippur, quando Israel esperava o sumo sacerdote sair. Nós estamos esperando o sumo sacerdote sair do Santíssimo e voltar à terra. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Hebreus 9, 28. Assim também Mashiach, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Então é o mesmo processo. Ele já entrou no Santíssimo no céu e agora nós estamos esperando ele retornar. Você sabe que tem uma história que eu não sei se é verdadeira, que eles amarravam uma corda na cintura do Cohen Gadol e aí tinha um sacrifício, ele entrava no santo e depois no santíssimo, espargia. Se Deus não aceitasse o sacrifício, ele não falou que a pessoa morreria? E se o sacerdote morresse, quem ia lá buscar ele? Ninguém. Então eles puxavam com a cordinha. Se isso é verídico, eu não sei. Se isso aconteceu, eu também não sei, mas faz muito sentido. Você não está esperando Yeshua voltar? Então, porque Yeshua já entrou no Santíssimo com seu sangue purificador. Agora só falta ele sair. E é isso que nós estamos esperando. Rafael, mas está demorando muito. Meu irmão, só 2000 anos. É tranquilo. Daqui a pouco ele sai. E aí tu verá, aí tu encontrará ele. E nós já sabemos que Deus aceitou o sacrifício, porque ele apareceu vivo. Porque se Deus não aceitasse o sacrifício, ele não ressuscitaria. Amém? Por isso que ele apareceu por 40 dias. Ele estava dizendo: olha, o sacrifício dos homens na terra foi aceito por Deus no céu. Por isso que ele apareceu. Agora nós estamos diante do grande templo, esperando Yeshua sair do Santíssimo e se apresentar novamente diante de nós. Amém? Muito bonitinho, tudo perfeito. Então agora só falta ele sair. Agora, os 2 bodes pelo povo representam 2 aspectos importantes da obra de Yeshua para a salvação dos homens. Lembra que eu lembrei a vocês das 2 aves para a purificação dos leprosos? Não falei isso? Guarda aí.
Uma ave era sacrificada, tinha seu sangue derramado, e a outra era solta e voava livre. Representam a morte de Yeshua e sua ressurreição, e sua subida para o céu, para sentar à destra do Deus Todo-Poderoso. Agora, estes dois bodes nos representam mais um aspecto importantíssimo da obra de salvação de Yeshua. Veja, logo depois do sumo sacerdote terminar de fazer o sacrifício pelos seus pecados, Deus manda ele pegar os dois bodes. Olha, veja em Levítico 16, 7 a 8. Também tomará os dois bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, um pelo Senhor e o outro por Azazel. Isso é uma discussão tremenda. As pessoas não compreendem. Eu vejo aí a obra de Cristo. Não é de Mashiach, tá bom? Olha só. Primeiro problema aqui que a igreja encontra é lançar sorte, né? Porque a gente escuta na igreja que lançar sorte é pecado, né? Mas a Bíblia lança sorte. Lembra, os discípulos lançaram sorte na escolha. Nós lançamos sorte e é Deus que escolhe. Nós vamos ver isso aqui, tá bom? Ó, todo mundo associa este ato de lançar sorte na Bíblia a jogo de azar. Não é? Todo mundo faz isso. Provavelmente, se você é leitor assíduo da palavra de Deus, já deve ter se deparado algumas vezes com a expressão lançar sorte. Veja em Jonas 1,7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte. Ó, para quê? Por que eles estavam lançando sorte? Para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte. E a sorte caiu sobre quem? Num barco cheio de gente. A tempestade chegou. Aí a gente diz, vamos lançar sorte para ver por que a gente está quase afundando aqui, quem é o culpado. Aí lança sorte, cai em Jonas. Acertou ou não acertou? Claro que acertou. Pegaram Jonas e jogaram no mar. E aí acalmou tudo. Então isso é de Deus, meu irmão. O homem lança sorte, mas Deus é quem escolhe. Veja também em Atos 1:26. Então lançaram sorte a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias. Eu já ouvi tanta besteira, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. Já me disseram que Matias não fez nada porque ele foi escolhido por sorte. Meu irmão, fala sério, quem te disse que Matias não fez nada? Só porque ele não escreveu um evangelho? Você acha que todo discípulo de Yeshua, fiel a Yeshua, escreveu o evangelho? Claro que não, meu irmão. Pois é, não tem nada a ver. Ele foi escolhido e o nome dele está lá em Apocalipse, você já viu? Então não fale e não escute besteiras, amém? Rejeite isso. Muita gente se confunde com o que esse lançamento de sorte significa na Bíblia, pois para nós sorte parece algo que nos remete ao acaso e não à ação de Deus. Lançar sorte é um processo utilizado para saber qual é a vontade de Deus para alguma situação ou para alguma questão que nos parece complicada. Você pode lançar sorte. Trazendo para os nossos tempos, imaginemos que seja algo parecido com cara-coroa. Para a gente é mais comum, né? Cara ou coroa? Não, isso não é sorte. Lança a moeda da cara ou coroa, não é verdade? Então, veja em Provérbio 33:16, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição dela. Aí, ó, tá vendo? Então, se nós tivermos alguma... Depois eu falo Tumim Urim. Olha só, na realidade, se a gente tem alguma questão entre nós aqui, questão santa, nós podemos jogar. Gente, cara vai dar isso, coroa vai dar aquilo. Oramos e jogamos a sorte. E o que cair, confunde. Não é adivinhação, gente. Pelo amor de Deus. A Bíblia não está falando de adivinhação, a Bíblia condena a adivinhação. Amém? É saber a vontade de Deus, você pode lançar sorte no regaço. Tá? Ou seja, o lançar sorte sobre os bodes significa que Yeshua é escolhido de Deus e não dos homens. Porque quando você lança sorte, é Deus que tem autoridade sobre o que vai cair. Por isso que lança sorte sobre o bode. Então,
Não foi Deus que escolheu Yeshua como Cordeiro de Deus? Não foi Ele que introduziu ele na terra? Deu para entender, meu irmão? Então, veja o que está escrito a respeito de Yeshua em Lucas 23, versículo 35. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a ti mesmo, se é o Machia, o escolhido de Deus. Por isso eles jogaram sorte, tá bom? A sorte era lançada para saber quem era o bode para o sacrifício ao Senhor e qual era para Azazel. Outra questão é o termo Azazel. Meu Deus, tem uma confusão a respeito disso muito grande. Azazel, no texto massorético hebraico, ou seja, no texto original, é escrito como Azal-zel, ou seja, a junção de dois radicais. Temos, portanto, Azá, que significa bode, Azal, que provavelmente tem o significado de seja, o bode que desaparece. Tá bom? Outro bode é o emissário. E as versões da Bíblia em inglês que optam por scapegoat, bode expiatório, não é? Bode da partida, emissário, bode emissário, né? Ou bode que retira o pecado do povo. Tá bom? Não vamos nos apegar ao nome Azazel, visto que existe grande dúvida a respeito desse termo. Tá? Você vai ler, tem um monte de polêmica, não vale a pena. Vamos ver a função dada por Deus a esse bode. Então, prosseguindo, o bode que cair à sorte pelo Senhor, o que acontece com ele? É sacrificado, ou seja, vai morrer pelo pecado do povo. E o que caiu à sorte para Azazel é colocado vivo diante do Senhor. Veja em Levítico 16, de 9 a 10. Então, apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Esse vai ser sacrificado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Parte da obra de Yeshua é morrer. Mas morrer por quê ou para quê? O bode para Azazel nos responde isso, pois este bode será posto vivo diante do Senhor por uma razão fundamental. Veja Levítico 16, 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer o quê? Expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Se você prestou atenção, estes dois bodes são para uma única coisa: oferta pelo pecado. Todos dois. Propiciação e expiação. Propiciação é o ato do sacrifício do bode para o Senhor. A função da morte desse bode é tirar o que impede o homem de chegar a Deus. E, com isso, tornar o nosso Deus propício, ou seja, favorável a nós, como foi no início da criação. Por isso existe no tabernáculo ou no templo o lugar santo e o lugar santíssimo, separado por um véu. Logo, Yeshua mata a carne no madeiro e tira o que impedia o homem de chegar a Deus. Por isso, quando Yeshua está morrendo, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Quando a palavra fala véu, a gente logo pensa nesse véuzinho fino da mulher, mas não é isso. O véu no templo, ele tinha uma grossura dessa aqui, mais de 2 homens para carregar. Ele era imenso, não se rasgava com a mão humana. Não podia, não tinha como, de tão grosso que ele era. Então, quando foi rasgado, foi Deus quem rasgou. Tanto é que é de cima embaixo. Ou seja, a carne era representada por esse véu, porque é a carne que nos impede de chegar na presença de Deus. Deu para entender? Então, com isso, quando Yeshua morre, o véu é rasgado. Então, Yeshua, clamando com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso,
expirou, inaugurando assim um novo caminho por onde um homem se chega a Deus. Veja que está escrito em Hebreus 10, 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Yeshua, pelo caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Aquele véu lá representava a carne humana. Veja o que é dito em 1 João 2, de 1 a 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequei. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua Hamashi, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Veja também Romanos 3, 25, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Agora, a expiação é o ato do que é feito sobre o bode que caiu à sorte para Azazel. Lança-se todo o pecado do povo sobre ele. Veja em Levítico 16, 20 e 22. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, o bode para Azazel. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. O que ele está fazendo? Transferindo o pecado para o bode. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. O que Deus fala lá em Isaías 53, de 4 a 6? Presta atenção. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas, foi esmagado por causa de nossas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja Isaías 53, de 11 a 12, que diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quem é ele? Yeshua. E ficará satisfeito com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. De quem Isaías está falando? João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Yeshua que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja também 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Finalizando, Yeshua faz expiação por todos os homens. Veja em 1 João 2, de 1 a 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequei, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua Hamashi, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados
do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, do México, da África, da Rússia, da Ásia Menor, da Ásia Maior, da China, de todas as nações. Amém? Pois ele levou sobre si os pecados. Não é? Por isso, Yeshua, quando estava no madeiro, disse, está consumado. Sim, foi consumado o sacrifício pelo pecado. No Yom Kippur, a razão do bode do Senhor, que é propiciatória, é plenamente cumprida em Yeshua e em seu sacrifício. E a razão do bode para Azazel, que é expiação, também é plenamente cumprida em Yeshua, pois ele levou sobre si todos os nossos pecados. Porque o bode para Azazel vai para o deserto. Por quê? Deserto é lugar de quê? De solidão, de morte. Veja o que Yeshua proclama na cruz. Salmo 22, de 1 a 2. Deus meu, por que me desamparaste? O bode Azazel não ia para o deserto e abandonava ele lá? Pois é, porque ele estava cheio o quê? Da iniquidade e do pecado dos homens. Então, os dois bodes representam a obra de Deus, de Yeshua, de forma completa. Amém? Ele é sacrificado como o primeiro bode, derrama seu sangue e carrega sobre si o pecado de toda a humanidade e é lançado no deserto, é lançado na solidão, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Deu para entender? Então, tanto um bode quanto o outro é plenamente satisfeita em Yeshua HaMashiach. Então, ele levou sobre si todos os nossos pecados, porque o bode para Azazel vai para o deserto é lugar de solidão. Veja o que Yeshua proclama na cruz, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Por que está afastado de me auxiliar e das palavras de meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas não acho sossego. Ele foi ou não foi lançado no deserto? Pois nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Se ele levou todos os nossos pecados, ele foi separado de Deus. Entrou por nós em deserto. Então, meus irmãos, não desperdicemos toda essa obra que Yeshua fez. Entremos com ousadia no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Yeshua, pelo caminho novo e vivo, através do véu, isso é, da sua carne. Shabbat Shalom.